você faria à meia-noite, 1h da manhã, em pleno inverno no leste europeu, mais precisamente em Bucareste, na Romênia, abaixo de zero? Ah, bicho, eu estaria debaixo da coberta, certamente, eu já estaria descansando. Mas quem foi salvo, quem está salvo, não mede esforços, nem se limita às circunstâncias, seja frio, calor, seja o continente que for, o idioma que seja. A pessoa que está salva e valoriza a sua salvação, ela vence tudo isso. A exemplo dos colaboradores, pastores, bispos, obreiros, aí do leste europeu, mais precisamente na cidade de Bucareste, na Romênia. Eu vou exibir este vídeo, mas antes, chama aí a atenção dos seus colegas, como obreiros, colaboradores, evangelistas, envie um WhatsApp, uma mensagem pedindo para eles sintonizarem no programa Obreiros em Foco, porque são 10 horas da noite, né? E certamente não está fazendo 0 grau. Aí é onde você mora, mas ainda que seja o caso, veja que quando a gente valoriza a nossa salvação, Bispo Mauser, que está aqui em estúdios para responder as perguntas enviadas ao programa Obreiros em Foco, através do número 953392828, quando a gente realmente valoriza a nossa salvação, a gente vence toda e qualquer barreira, circunstância. O pastor Francisco está aí na central de atendimento para realizar o resgate, através do número 3573-3535, 0 operadora 11, e nós somos testemunhas de que realmente, quando amamos a nossa salvação, nós não medimos esforços e vencemos toda e qualquer barreira para levar a salvação a outros. Vamos acompanhar este vídeo e eu já volto falando aqui com o Bispo Mauser e com o pastor Francisco. De acordo com o último e recente levantamento da população romena, e para ajudar pessoas nessa situação, a Igreja Universal realiza constantemente trabalhos sociais em muitas regiões do país, tendo como principal objetivo a transformação de vida daqueles que se encontram em sofrimento, em necessidade, através de uma palavra de fé e de motivação que os encoraja a lutar por uma nova vida. No dia 21 de janeiro, os voluntários da Igreja Universal na Romênia fizeram uma doação na Gara de Nord, uma zona conhecida em que se encontram muitas pessoas em situação de rua, para oferecer a cada uma delas uma refeição, pão e chá. Cada uma também recebeu uma máscara de proteção, tão necessária nesse período de pandemia. Muitos dentre eles puderam falar sobre sua história e foram conscientizados que existe uma solução para sair da situação em que se encontram, quando começam a buscar a força de Deus. A Igreja Universal, através de suas obras sociais, ajuda e continuará ajudando casas de idosos, orfanatos, pessoas em situação de rua ou famílias que não têm outra forma de sobreviver, mostrando altruísmo nos momentos de necessidade, porque a generosidade e amor ao próximo são um dos motivos que intensificam esses trabalhos sociais. Está aí então a atitude dos obreiros, colaboradores, evangelistas, pastores e bispos aí na Romênia. Um forte abraço para todos vocês que nos assistem do continente europeu e de qualquer outro continente, país. Estamos juntos. E você respondeu a pergunta que eu fiz, porque muitos, certamente, Bispo Mauser, infelizmente, porque não estão salvos, então não vence a barreira do cansaço, do frio, do calor, né, do preconceito e se acomodam, uma vez que acham que já estão fazendo muito em dizimar, ofertar, ir à igreja e não fazer coisas erradas. Boa noite. Boa noite, Bispo. Falta disposição, falta essa entrega. E a pessoa tem que entender para que o Espírito Santo, ela quer o Espírito Santo, ela quer o Espírito de Deus, só que o que antecede o Espírito Santo ser derramado, a pessoa ser selada pelo Espírito Santo, é essa entrega, é essa determinação, é a pessoa defender aquilo que ela crê,
com unhas e dentes, não importa se ela tem que enfrentar um calor de 50 graus, se ela tem que enfrentar um frio abaixo de zero. Ela sabe que tem gente sofrendo, gemendo, padecendo e precisa não só daquele cafezinho quente, não só daquela refeição, aquela cesta básica, mas uma palavra de fé. Ela sabe que a palavra de fé que ela vai levar vai tirar aquela pessoa daquela situação. É isso aí, a ministração de libertação que é importantíssimo. Bem, fale para o obreiro, colaborador e o membro da sua igreja que em aproximadamente 10 minutos eu vou falar sobre algo que blinda a nossa salvação, protege a nossa salvação. Está ligado ao vídeo que acabamos de assistir e um outro vídeo que vamos exibir logo a seguir a nossa conversa com o pastor Francisco aí na central de atendimento. Francisco, seja bem-vindo ao programa Obreiros em Foco. Você já está na Igreja Universal há quantos anos? Há 27 anos, bispo. E está na obra como pastor há quantos anos? Há 13 anos. 13 anos. E casado? Há 14 anos. Já passou em quais estados? No estado do Amazonas, do Pará e aqui em São Paulo agora. Está aí a fotografia sua ao lado da sua esposa. Qual é o nome dela? Andréa Guedes. Andréia. E quais foram as lutas que você enfrentou como obreiro, lembra? Sim, Não sim. tem como esquecer, né? Não tem como esquecer, é verdade, bispo. Muitas lutas, claro, mas sempre se apoiando na palavra, Deus sempre dava direção para vencer determinadas lutas que não eram fáceis. Como, por exemplo, oposição, perseguição, fraquezas, tentações, problemas Intriga, financeiros. Fofocas. Dentro da própria obra? Dentro da própria obra. É Isso como obreiro? Como obreiro, como obreiro. Tudo para sujar o seu coração, lhe desviar o foco. Isso mesmo, mas a gente guardou o coração porque a gente sabe que é dele que procede as fontes de vida, né? É isso aí. O pastor Francisco, hoje você viu ali a imagem dele no altar conosco, hoje é sacerdote aqui no tabernáculo, ele realiza o estudo bíblico sobre o tabernáculo, sobre o cenáculo do Espírito Santo, juntamente com outros pastores consagrados, e é uma experiência incrível, né? Só quem realmente já fez aqui esse estudo bíblico, eu costumo falar estudo bíblico, eu não gosto de chamar desse tour, porque não é um passeio, é realmente um estudo onde você se aprofunda na palavra de Deus e de uma forma diferente de tudo, porque você está vendo ali o tabernáculo, os utensílios bíblicos, né, Francisco? É uma experiência extraordinária que impacta tanto os que são neófitos na fé, como também os que já são antigos, entre aspas, né, na fé. É verdade, bispo. É como a gente pode ver em diversos salmos de Davi, inclusive teve um que ele disse, recriar-me-ei nos preceitos, mandamentos, estatutos. Ele se referia ao tabernáculo, ali onde Deus deu toda a direção de como a pessoa poderia se achegar a Ele, se voltar a Ele. E é essa missão que o Espírito Santo tem confiado a nós. E essa pessoa que nos acompanha, ela é convidada a vir fazer esse fortalecimento para a sua fé. Bem, o pastor Francisco convidou a você, telespectador, internauta, ouvinte, que é membro da igreja, que é um evangelista. Agora, você que é colaborador, você que é obreiro, você não está convidado. Não. Eu vou me aproximar um pouquinho mais da câmera. Você está convocado. Inclusive, você não deveria trabalhar morando aqui em São Paulo. Meu Deus do céu, ainda mais na grande capital. Morando aqui em São Paulo, tendo acesso ao Templo de Salomão, ao tabernáculo, você não deveria trabalhar de obreiro, de colaborador, sem que antes passasse aqui pelo esse estudo bíblico do tabernáculo, que vai enriquecer a sua vida espiritual e que vai lhe ajudar a entender a dimensão e a grandeza do Deus da Bíblia, o Deus vivo, a sua santidade, a disciplina, a ordem, o significado dos detalhes. Inclusive, nós vamos exibir no programa de hoje um vídeo que fala sobre uma parte de Deus em nós, através da palavra em hebraico, Javé. Você vai entender o pedaço de Deus que há em nós. E é muito interessante que você preste atenção neste vídeo. Mas agora, eu quero que você
que está afastado, saiba que o pastor Francisco está aí na central para receber a sua ligação através do número 3573-3535, 0 operadora 11, para enviar o resgate ao seu encontro. Independentemente do tempo que você esteja afastado, do erro que você tenha cometido, você está vivo, Jesus ainda não voltou. Isso significa dizer que há resgate para você. Então, aproveite a oportunidade de ser resgatado, porque sábado agora nós vamos ter a reunião dos obreiros falando sobre a quinta peça desta armadura, que é o capacete da salvação. Aqui no Templo de Salomão, para todo São Paulo, e aí no seu estado, para todos vocês nos seus respectivos estados. Vamos à primeira pergunta enviada ao programa Obreiros em Foco, e eu já volto exibindo aqui um outro vídeo de alguém que foi resgatada. Preste atenção. Olá, meu nome é Kelwan, eu sou obreiro aqui da sede de Barras do estado do Piauí e tenho uma pergunta: como eu devo proceder diante de pessoas que são murmuradoras dentro da obra, que murmuram, porque eu sou muito novo na obra, sou recente e eu não sei ainda como me sobressair diante dessas situações. O que você tem que fazer? Você tem que orar por essas pessoas, entregar elas na mão de Deus, pedir para Jesus mudar essas pessoas para que tenha salvação para elas. Porque a gente vê na Bíblia, na palavra de Deus, que aqueles que murmuraram e não se consertaram, não houve salvação para eles. E depois que você orou, depois que você entregou eles na mão de Deus, são pessoas que estão murmurando, falando mal do pastor, falando mal dos companheiros, falando mal das coisas que se realizam na igreja para abençoar o povo. Você tem que chegar ao seu pastor e falar dessas pessoas. Quem são esses obreiros? Quem são essas obreiras que estão no meio de vocês murmurando? Porque isso não pode acontecer. Nós não podemos permitir que no nosso meio tenha esse tipo de murmuração. Bispo. É tão certo isso e perigoso que o povo murmurou por 40 dias e cada dia se multiplicou por 1 ano. E morreram todos aqueles que murmuraram nesses 40 anos de caminhada no deserto. Na Epístola de Judas, capítulo 1, versículo, se não me falha a memória, 16, fala sobre o perigo da pessoa murmurar, porque quem murmura faz aquilo que o senhor falou, né? Condena, julga. A pessoa que murmura, ela ofende a Deus profundamente, conhecendo a verdade. As pessoas que murmuram, sendo conhecedoras da palavra de Deus, ainda mais um obreiro, um colaborador, um evangelista, um membro, isso é extremamente perigoso. Depois você averigua lá, Epístola de Judas, capítulo 1, penso que é versículo 16, você vai ver como é perigoso. Bem, vamos agora a um momento da reunião com o Bispo Macedo, com os obreiros aqui no Templo de Salomão. Isso aconteceu há 3 semanas atrás. Preste atenção. Ora, Deus nos deu o Espírito Santo não é para ficarmos ricos financeiramente, é para que nós ficássemos ricos espiritualmente. E essa riqueza nós pudéssemos passar para outras pessoas. Amém? Se a riqueza vier, amém. Se não vier, não vai fazer diferença. Porque o pão nosso de cada dia, ele vai nos garantir. Mas qualquer coisa que você coloca em risco o que Deus lhe deu, que é o Espírito Santo, você está correndo o risco de perder a sua salvação. Você está desdenhando o Espírito Santo. Porque o seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo. Não é? Não é isso que você crê? Como é que a gente pode estar em paz com a nossa consciência se nós estamos nos envolvendo com a sujeira desse mundo? A Bíblia é clara, claríssima, quando diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Eu tenho que ficar vigiando os meus passos 24 horas por dia. E cada dia que passa que eu venço, graças a Deus. Estou louco para completar 80, 85 anos de uma vez. Eu vou ficar mais velhinho, mais capenga, vou ficar mais... Mas eu vou conservar a minha salvação. Deus nos deu o Espírito Santo, foi para que fôssemos ricos espiritualmente. E você tem o direito de prosperar, exemplo do que o bispo falou, mas não de focar a sua fé em riquezas humanas, onde tudo isso vai passar, vai ficar. Mas a nossa alma e quem vamos ganhar para Jesus vai permanecer por toda eternidade. Por isso, meu amigo, não perca o foco. O foco de estar salvo para salvar. Aqueles que um dia estiveram no nosso meio e se perderam, Bispo Mauser, você telespectador, ouvinte, internauta, há de reconhecer que todos eles que um dia estiveram bem, eles não caíram da noite para o dia, mas pouco a pouco eles foram perdendo o foco, tirando o foco do altar, das almas, da sua salvação, da sua vida espiritual, e isso foi levando eles a um esfriamento espiritual e usando a fé só para conquistas, só para resolução de problemas, só para a realização de sonhos. Tem alguma coisa de errado nisso? Não, a fé nos foi dada para vencer, mas, primeiro, a fé nos foi dada para a salvação. E na maioria dos casos, Bispo Júlio, essas pessoas que abandonaram a fé, elas nunca souberam o que é fazer a obra de Deus. Como o Senhor Jesus ensinou os discípulos quando eles perguntaram, então como que a gente vai fazer a obra de Deus? E ele falou que o fazer a obra de Deus é crer que Jesus é o Filho de Deus. Então muitos fizeram, oraram, jejuaram, fizeram movimentos, mas eles nunca foram para Deus, eles nunca fizeram a obra de Deus. Na cabeça deles, fazer a obra de Deus é orar, fazer a obra de Deus é levar a pessoa a conquistas. E Jesus, antes de ensinar os discípulos, ele fala sobre essa comida que não perece. É com isso que a pessoa tem que ficar preocupada. Primeiro comigo, para que eu vou me alimentar da comida que não perece, aquela que não acaba, para a minha alma, salvação da minha alma. E depois eu vou ajudar as pessoas, eu vou levar as pessoas à conquista, mas fazer a obra de Deus é crer. Nós não podemos tentar dar aquilo que nós não temos, e a salvação é o principal. Vamos à nossa central de atendimento. Francisco, eu recebi as imagens, o vídeo de uma obreira que resgatou alguém. Ela recebeu aqui, nós recebemos a ligação, enviamos aí para esse bairro, essa cidade. Eu queria que você acompanhasse comigo. Vamos lá, por favor. Acabamos de fazer o trabalho de depressão nas pontes aqui em Araranguá, eu e a minha outra colega, vou mandar as fotos para o senhor. Nós chegando na beira da ponte para amarrar as cartinhas, uma senhora se jogando, manifestada, ia se jogar, naquele calorão, eu vou me jogar, mas ela não só falava, ela foi, e eu e a outra menina não estava dando mais conta, e eu segurava na bermuda e puxava, e a outra menina segurava na blusa, e ela dizia, me larga porque eu vou me jogar, e nós não estava dando conta. E aí quando eu vi, eu disse, não, daí eu comecei a orar, eu disse, demônio, solta a alma dela, larga a alma dela. Aí ela olhou, ela estava manifestada, ela olhou para trás assim, tu não manda em mim. Eu disse, mando sim, diabo. Aí amarrei o diabo, ela caiu no chão assim, aí veio outra senhora que era mais fortinha, ajudou. Eu expulsei, eu disse, sai, em nome de Jesus, fiz a oração da fé, o demônio saiu. Aí está ela já resgatada, inclusive, né, com um sorriso, com o livro A Depressão Tem Cura, aí com o evangelista. Meu amigo, deixe-se usar por Deus. Não ignore, as pessoas estão desesperadas, estão depressivas, agressivas, desacreditadas. Você que está nos assistindo agora, está aí com a arma em mãos, você que está aí com um punhado de medicamento, você que está olhando da sacada do seu apartamento, ouvindo uma voz, joga-se, se lance abaixo, não tem mais jeito para você, você já foi auxiliar, você já foi evangelista, você já foi pastor, você já foi obreiro, você já contribuiu com a obra, você aprendeu tanto e agora você não faz nada. Repreenda aí agora essas vozes. Eu repreendo a você, espírito do suicídio, espírito da morte. Você perdeu esta alma, perdeu agora esta mente, você perdeu. Você não vai levar esta alma para o inferno. Eu te amarro. E você agora vai ligar. Pode ligar para a central agora. Agora você consegue me ouvir claramente.
Agora você pode entender o que nós vamos falar, porque, Francisco, uma atitude desta pessoa dando o primeiro passo em ligar para a central vai ser o início da sua libertação, do seu resgate, para que então brevemente ele possa estar aqui dando o seu testemunho no programa Obreiros em Foco. Estamos aqui na central, bispo, para levar a todas as pessoas o resgate. Assim como pessoas têm nos ligado aqui agora, como a dona Aparecida do estado do Espírito Santo, que está afastada há 5 anos. Ela diz, preciso de ajuda, bispo. Fui obreira, mas por conta de um problema com a minha mãe, que ficou de cama, acabei me afastando. O resgate vai até a dona Aparecida, bispo. E por isso mesmo nós estamos aqui na central de atendimento para que todas as pessoas que acompanham aí o número no rodapé do vídeo venham ligar e nós vamos anotar o endereço dessa pessoa, o nome dessa pessoa que está afastada, esse ex-obreiro, ex-obreira, ex-pastor, ex-bispo ou ex-membro, e nós iremos levar o resgate até essa pessoa, bispo. Claro que sim. Quem mais você tem aí em mãos? Pode ler, por favor, mais 2? Nós temos aqui também o seu José, aqui de São Paulo, bispo. Ele diz, me divorciei, não consigo ser feliz na vida sentimental. Faz 20 anos que estou afastado da Igreja Universal. Quem mais, por favor, Francisco? Nós temos aqui também a dona Rosa, de Santa Catarina. Ela diz, eu tenho um problema no meu estômago, já tentei de tudo para ser curada, mas não tenho alcançado a cura, estou afastada há 18 anos. Você já sabe agora o porquê você não é curado. O problema é espiritual, esse o Senhor há 20 anos, essa aí há 18 anos. Chegou a hora de você voltar. Neste domingo nós vamos dar continuidade ao uso deste símbolo do Espírito Santo, desse ponto de contato que é o óleo consagrado. Nós vamos colocar uma gotinha deste óleo no frasquinho que você recebeu no domingo passado. Espero que vocês voltem para que neste domingo você receba essa gota, essa gotinha. Nós vamos colocar essa gotinha no alto da sua cabeça para que haja cura, libertação. Aqui no Templo de Salomão, sábado, na reunião dos obreiros às 18 horas, os obreiros devem trazer o frasquinho. Dá para mim aqui, por favor, Beni, o frasquinho com azeite que vocês receberam no domingo. Vocês devem trazer ou levar à reunião dos obreiros aí no seu estado. E você que não tem, vai estar voltando, né, neste sábado, nós vamos colocar uma gotinha deste óleo, no caso, no alto da sua cabeça. Símbolo do Espírito Santo. Você vai começar uma nova história. Bem, nós temos mais perguntas enviadas ao programa Obreiros em Foco através do WhatsApp, que está à sua inteira disposição, com o número 953392828. Mas antes de irmos à segunda pergunta, eu quero que você acompanhe o relato, a experiência desta pessoa que na Igreja Universal, a Antônia, penso eu, ela, no primeiro dia que chegou na Igreja Universal, o que mais lhe tocou foi algo publicado no Folha Universal. Vamos saber o que foi? Por favor, preste atenção. Eu sou a Antônia, da Catedral de Brasília, e a minha experiência com a Folha Universal é assim, de quando eu cheguei à igreja, de quando Jesus me achou e eu recebi uma Folha Universal já aqui na igreja e fui ler e me deparei com um texto do Bispo Macedo falando acerca dos frutos do Espírito, da importância do que era uma vida com o Espírito Santo. E aquilo me chamou muita atenção e foi ali o início da transformação da minha vida. E ao longo dos anos, na presença de Deus, outras várias e diversas experiências no trabalho de evangelização junto com as pessoas que estão ali sofridas e necessitadas e aflitas e a maioria sedentas da palavra de Deus. E eu sempre recomendo a leitura da página 2, que é o texto do Bispo Macedo, que é uma palavra muito forte que sempre fala conosco dentro do mais profundo do nosso ser. Ela chegou na igreja, recebeu um Folha Universal, leu a mensagem do Bispo Macedo, que falava sobre a importância do Espírito Santo, e ali ela decidiu iniciar a sua caminhada na fé, buscando o Espírito Santo. Hoje está aí,
fazendo a obra de Deus, ganhando almas. Você está vendo a importância de ler o Folha Universal, de usar o Folha Universal para evangelizar, como, por exemplo, aqui na página 14, que vocês acompanham aí, né? O Gênesis, Noé, um homem justo e temente a Deus. Conheça a história da pessoa escolhida por Deus para recomeçar a humanidade, né? Muito importante essa novela para educar, essa novela para instruir ao público brasileiro, e essa novela vai rodar o mundo e almas serão salvas. Por isso você não deve perder nenhum capítulo. Você deve, né, acompanhar e divulgar esta novela, porque a novela Gênesis é o testemunho de Deus para a humanidade. E o Folha Universal é uma forma de você divulgar também. Aqui na página 16, capa, uma pandemia dentro da outra. Essa pandemia são o consumo de álcool e drogas, que continua a devastar a saúde, a destruir sonhos e famílias. Neste cenário, só há um caminho a percorrer, o da fé. Ela tem sido a escolha bem-sucedida de muitas pessoas que venceram os vícios. Confira, aqui estão os casos verídicos que a gente faz questão de exibir, de pessoas que foram extremamente viciadas por décadas, que eram consideradas um caso perdido. Através da cura dos vícios, aos domingos, às 15 horas, essas pessoas foram devidamente acompanhadas, orientadas e hoje estão aí, libertas e salvas. Você, meu amigo, já leu o Folha Universal desta semana? Já evangelizou alguém? Por favor, você deve se incomodar em não ter lido, ou se já leu, não ter evangelizado. E se você disse, olha, eu já li e já evangelizei, então agora eu vou fazer a terceira pergunta. Você já patrocinou quantos exemplares do Folha Universal esta semana? Não importa a quantidade, mas se você tem condições de patrocinar um fardo como este, ou como estes que temos aqui em estúdio, cada um contém 125 exemplares, né? E fazendo uma doação de R$250, você vai nos ajudar a cobrir os gastos de impressão e vamos colocar um exemplar juntamente com cada cesta básica das muitas famílias que nós ajudamos, que nós apoiamos em meio à pandemia, pessoas que estão passando necessidade, nem para o básico tem. Você pode fazer uso do Pix, do SMS ou do aplicativo do seu banco ou do aplicativo da Igreja Universal, que é gratuito, seguro e fácil de usar. E eu faço um pedido a todos os obreiros, a todos os colaboradores e evangelistas e membros da Igreja Universal. Você deve se habituar a fazer as suas doações, apresentar as primícias, fazer as suas ofertas, os seus sacrifícios, os seus propósitos de fé de forma digital, fazendo a transferência de forma digital. Por quê? É mais seguro para vocês e menos trabalho para a gente, mesmo em meio à pandemia, mesmo porque estamos em uma pandemia onde as pessoas estão desesperadas atrás de dinheiro e dinheiro vivo. E quanto menos você manipular dinheiro, mais seguro para você, menos trabalho para a gente, é melhor para todos. Eu tenho aqui a participação do estilista do programa Hoje em Dia, da Record TV, o Ronaldo Esper, ele que diz assim, bispo, para mim, que não estou muito no mundo digital, o jornal impresso é primordial. Ele é diferente da internet, muito mais gostoso de ler. Concordo, Ronaldo. Eu, sinceramente, prefiro o impresso. Somos dois. Eu também. Vamos, então, à segunda pergunta enviada aqui para o programa Obreiros em Foco, para que o bispo Mauser possa responder. Envie a sua pergunta, um vídeo objetivo, ao número 953392828 e nós vamos lhe responder. Olá, bispo, me chamo Monique, sou daqui de Campos dos Goitacazes. A minha pergunta é, quando uma pessoa ela abandona a obra, seja como pastor, como obreiro, como evangelista, mas ela continua firme na igreja, quais as maldições lhe acarretam por ela ter abandonado o arado? Então, eu quero responder essa sua pergunta com um versículo. Veja o que está escrito nesse versículo. Mateus 5:37. Seja, porém, o vosso falar
sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, as pessoas estão preocupadas com a maldição que estão sobre os que abandonaram, olharam para trás. No versículo que você pede para a gente, daquele versículo que Jesus orienta, não olhar para trás, não olhar. Imagina largar o arado. Mas essas pessoas que largaram, deixaram, estão na igreja, elas têm que entender o seguinte: o passado não tem como resolver, não tem como consertar, mas ela pode fazer um outro futuro, um futuro diferente do que foi o passado dela. Agora, você que está na obra, você que está firme, siga o exemplo dos que não saíram. Uma vez, Bispo Júlio, eu conversava com um rapaz que dizia assim: olha, o bispo, eu vou sair da obra, lá no México, eu vou sair da obra. E eu falei, por quê? Não, porque eu não quero ficar enganado, porque o fulano saiu e não está bem agora, o ciclano estava na obra e acabou caindo. E foi me dando 2, 3, 4 exemplos de pessoas que estão caídas. Aí eu falei para ele, mas e o bispo Franklin, que tem tantos anos que está na obra? E o bispo fulano, que tem tantos anos que está na obra? Nós estamos há 34, na época, 34 anos na obra. Por que você, ao invés de ver os maus exemplos, você não olha para os bons exemplos? Sempre a pessoa tende a olhar para os maus exemplos. E é claro, as consequências são inevitáveis de alguém que olha para trás e tirar a mão do arado também é gravíssimo, mas Deus, Ele é rico em misericórdia e Ele tem dado a muitos a oportunidade de recomeçarem. Então, para aqueles que olharam para trás e não se arrependeram, certamente estão frios, estão mortos na fé. Para aqueles que saíram, mas se arrependeram, no mínimo devem ser um evangelista ativo, um obreiro consagrado, um servo do Altíssimo, independentemente da posição, olhando, como o bispo Mauser disse, sempre para os bons exemplos e não para os maus. Nós vamos agora acompanhar experiências de pessoas que participaram da reunião dos obreiros, transmitida aqui diretamente do Templo de Salomão. Preste atenção. Olá, meu nome é Caio, eu sou colaborador de Campos dos Goitacazes. Eu queria contar um pouco da minha experiência nessa reunião com os obreiros, feito pelo Bispo Macedo. O que eu entendi é que não podemos trocar nossa fé com Deus por nada nesse mundo, porque se nós desdenharmos a Deus, vamos perder o que temos de mais valioso, de mais importante. Vamos perder o Espírito Santo e a nossa salvação. Nós devemos ser fontes para jorrar e ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Vigília abençoada. Priorizar acima de tudo o reino de Deus, pois não vale nada ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Foco na salvação. Meu nome é Arvina Obi, do estado do Piauí, e na reunião da Armadura de Deus, uma hora que me marcou muito foi quando o bispo falou que quando a gente recebe a coisa mais preciosa de Deus, que é o Espírito Santo, nós devemos conservar ele no coração e honrar de verdade, porque o tempo está se esgotando. E quanto mais cedo a gente entregar a nossa vida para o Senhor Jesus, mais cedo vai ser as experiências boas que a gente vai ter com Ele. A dúvida em relação à fé atua como um tiro certeiro, do qual dificilmente a pessoa atingida sobrevive. O capacete protege o soldado contra golpes fatais na cabeça. Espiritualmente falando, a nossa fé é mobilizada se atingida por um forte ataque de dúvidas. Por isso, o Espírito Santo orienta. Tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação é a esperança segura em Deus, que dá confiança para enfrentar as batalhas espirituais e físicas.
Ele nos dá a certeza de que não estamos em uma corrida que podemos perder. Não existe um purgatório para enfrentar, nenhuma esperança vã, mas a certeza por meio do Senhor Jesus. Sábado, 6 de fevereiro, falaremos sobre como tomar o capacete da salvação na reunião dos obreiros, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Chegue cedo. Participar da reunião de obreiros é investir na sua vida espiritual. Ainda que você não seja um oficial da igreja, como um colaborador, um obreiro, um auxiliar de pastor, uma esposa, um pastor, você pode participar se você faz parte de um dos grupos e deseja servir a Deus mais e melhor. Sábado agora, nós vamos ter aí a 5ª reunião falando sobre essa 5ª peça da armadura de Deus, que é o capacete da salvação. Tomai, disse ele, também o capacete da salvação. Traga a sua Bíblia, chegue cedo, aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, transmitindo para todo o estado de São Paulo. E aí no seu estado, o bispo, o pastor, estará aí também fazendo a reunião e falando o que estaremos revelando aqui no Templo de Salomão. Vamos à central de atendimento falar com Francisco, o pastor Francisco, que já está há 27 anos na igreja, correto, Francisco? Sim, senhor bispo, 27 anos na igreja. E você tem mais nomes aí de pessoas pedindo resgate? Temos sim, bispo. Temos o nome aqui da dona Eliette, que liga de Mogi Guaçu. Ela já fez 3 operações, mas nenhuma funcionou. Sou ex-obreira e estou desesperada. Não sei mais o que fazer. Já faz 1 ano que não consigo ir à igreja. Ela está afastada e ela está doente, bispo. E ela sabe o que tem que fazer, sim. Você falou que não sabe, mas sabe. O que você tem que fazer é usar a fé, é desabafar com Deus. No dia da angústia, está escrito, invoca-me no dia da tua angústia. Eu te livrarei, tu me glorificarás. Então, invoque a Deus aí, mulher. Nós vamos orar por você. E você tem que voltar. Não é porque você foi obreira que você tem que voltar. Você tem que voltar porque você conhece a verdade. Porque você precisa da salvação. E eu vou falar daqui a pouco o porquê muitos perderam, esfriaram na fé e acabaram perdendo até a salvação. Quem mais, Francisco? Nós temos aqui a dona Maria, lá de Maceió. Ela diz, me esfriei na fé, estava indo bem, mas parei de me envolver com as coisas de Deus e acabei me afastando. Estou nesta situação há mais de 1 ano. Que é isso? Quer dizer, a escolha da gente focar nas coisas espirituais ou nas coisas materiais, nas coisas em Deus ou nas pessoas, é uma decisão pessoal. Você decidiu ligar, nós vamos lhe resgatar. Inclusive, eu vou provar agora para ela, o Francisco, e para todos os afastados, o porquê você tem que voltar. Sabe o vídeo que eu mencionei no início ao Bispo Mauser, ao pastor Francisco, que nós temos um pedaço de Deus em nós? E agora ficou provada, a ciência comprova isso através do nosso DNA. Preste atenção. Todas as manhãs, Deus nos apresenta um espetáculo de sua obra. A criação é um grande mensageiro de Deus. Ela testifica a grandeza e a soberania do Altíssimo. Tudo que Ele criou expressa ordem, beleza, exatidão e um planejamento inteligente. Para aqueles que perguntam se Deus existe, a resposta está diante dos seus olhos. Deus está em cada detalhe. O bater das asas de uma borboleta, a beleza de uma flor, as cores vibrantes dos peixes e pássaros,
o sorriso de uma criança. Somente um grande artista poderia ter criado um mundo tão elaborado. Ele é tão detalhista que deixou a sua assinatura na criação e no homem. O DNA são 6 milhões de informações condensadas numa estrutura microscópica extremamente eficiente. O mais avançado código que se tem notícia. Um grupo de pesquisadores identificou uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Eles descobriram o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Tentando decifrar o código, tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. Na língua oficial de Israel e que aparece na Bíblia, os números são representados por letras. A sequência numérica foi transcrita para as respectivas letras em hebraico: Yod, Rei, Vav, Rei. Veja o resultado. A sequência corresponde à palavra Javé, Deus em hebraico. Porém, a cada tempo que passa, infelizmente, o homem tem contemplado menos a sua criação. Já percebeu que cada vez as pessoas olham mais para baixo? Na correria, ninguém olha mais para o céu. Como pode uma geração que tem tudo a apenas um clique, cheia de entretenimentos e diversões, ser tão vazia e depressiva? Na verdade, estão tão envolvidas com as coisas aqui de baixo que se esquecem que a solução vem lá de cima. Ao invés de ficar olhando para as pessoas, para as más notícias, olhe para Deus. Contemple a sua grandeza. Pare para pensar. Quem são os seus inimigos que te atacam perto dele? Ou seus problemas diante de tamanha grandeza? É esse Deus tão grande que está contigo aí neste momento. Basta apenas invocá-lo e ele ouvirá o seu clamor. Olhe para o alto. É de lá que vem o teu socorro. Meu amigo, você que está afastado, você tem aí no seu DNA esses 6 bilhões, né, no nosso DNA de informações que provam um pedacinho de Deus. E olha só, 6 bilhões. O homem foi criado no 6º dia. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Altíssimo para que o conheçamos, o sirvamos, o amemos. Mas para isso, para você conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, você tem que se entregar, você tem que reconhecer que só você não pode. Então você que está afastado, volte para o seu próprio bem. Volte já. Não meça mais esforços, não dê mais desculpas. Tome essa decisão aí no seu íntimo. Esteja sábado conosco ou no domingo na Igreja Universal, aí no seu país, no seu estado. Inclusive, agora eu queria apresentar para vocês o caso verídico do pastor Yuri. Ele está agora atualmente na Geórgia, mas ele é russo. Eu o conheci na Rússia quando ainda solteiro e tive a oportunidade de estar com ele em diferentes ocasiões. Esteve conosco uma temporada em Portugal, onde veio estudar português. É russo, mas fala português. E conheceu, então, quem hoje é a sua esposa. Ele que tinha uma depressão terrível, ele que tinha complexos, ele que não conseguia nem dormir. Bem, você vai entender e hoje você vai conhecer o pastor Yuri, que abriu mão, como eu, Bispo Maus e tantos outros, da nossa juventude, da nossa vida pessoal, civil, para servir a Deus no altar em prol da salvação de outros, sempre priorizando a nossa, claro. E não nos arrependemos. Então preste atenção, acompanhe. Meu nome é Yuri, sou russo, sou pastor da Igreja Universal. Neste momento eu estou aqui no país Geórgia. Eu queria contar ao senhor como era antes a minha vida. Eu era jovem muito depressivo, eu tive complexos, eu tive medo de dormir sozinho em casa, no quarto, porque eu vi os vozes, que até um voz me chamava na escuridão, eu não sabia quem era. Assim, eu sofri muito e meu pai me queria ajudar, me levava nos médicos, nos
macumbeiros. Eu lembro que uma macumbeira falou que foi feita uma macumba muito forte e eu não consegui me ajudar. E que quando fazer 20 anos, eu vou andar no cadeira de roda. Assim eu cheguei na Igreja Universal. Eu morava no Sibéria, meu pai foi trabalhar no Moscou e me convidou a morar lá com ele, estudar. E me levou na Igreja Universal. Graças a Deus por esse dia, por esse momento, porque quando eu cheguei na Igreja Universal, na primeira reunião, eu lembro, foi sexta-feira, reunião de sexta-feira, eu não entendi nada que acontece lá, até eu ri dentro de mim. Mas uma coisa eu percebi depois da reunião, que eu comecei a sentir leve, esse peso que estava dentro de mim, que atrapalhava para mim, eu se senti mais leve, mas isso não acabou só por um dia. Eu lutei pela minha libertação durante os 4 meses. 4 meses eu lutei porque eu não podia dormir, uma coisa me acordava à noite, eu vi alguém anda na quarto, não tem ninguém no quarto, mas alguém andava no quarto, alguém pulava na cama onde dormia, e eu lutava para ser livre de todo mal. Assim eu libertei de todo mal e começou a Fogueira Santa. Eu nunca esqueço Fogueira Santa no Monte Sinai, e eu se entreguei, se eu ansei nessa Fogueira Santa. Eu lembro que o pastor falou que depois da libertação você tem que receber o Espírito Santo, porque muito importante. Eu li na Bíblia que quando você receber o Espírito Santo, você vai ter força. Eu queria essa força, queria ser forte, porque dentro de mim acordou esse desejo de ajudar as pessoas, acordou esse desejo ganhar as almas por Jesus. Aí começou a Fogueira Santa, meu anseio para receber o Espírito Santo. Eu recebi o Espírito Santo e dentro de mim acordou o desejo de servir ao altar para ajudar as pessoas, como o Deus ajudou para mim, como Deus me libertou, como Deus me fez uma pessoa nova, pessoa transformada. Eu queria para as pessoas também conhecer esse Jesus, esse Deus. E assim eu comecei a se preparar para servir ao altar. Eu ouvi o que o pastor falava, ouvi os ensinamentos do pastor, praticava. E agora eu sou pastor da Igreja Universal, graças a Deus. E o meu maior desejo, o meu maior prazer, ganhar as almas, ver pessoas ter alegria, pessoas libertas de todo mal, pessoas que venceram depressão, que venceram as mal na sua vida, as pessoas que viram a sua vida transformada. E Deus me abençoou minha vida sentimental, Ele deu para mim uma esposa maravilhosa, graças a Deus por isso. E juntos nós estamos aqui nesse país para ganhar mais almas para o Senhor Jesus. Eu nunca penso assim que eu perco uma coisa. Não, eu não perco uma coisa, porque eu ganhar as almas é só não perder uma coisa. Isso é muito prazer e graças a Deus por isso. Graças a Deus porque eu conheci a Deus na Igreja Universal. Quando ganhamos almas, a exemplo do Yuri e a sua esposa, você está velando, cuidando, blindando a sua própria salvação. Aí está a razão pela qual muitos esfriaram, caíram, se perderam, porque pararam de dar. Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. Nós temos que dar. E quando você dá o seu tempo, a sua oração, a sua misericórdia, os seus bons olhos, a sua palavra de fé, poxa, você está blindando a sua salvação. Você está velando pela sua própria salvação. Por isso, obreiro, colaborador, evangelista, não pare de dar. Se você está salvo, você tem prazer em salvar. Você tem disposição, você tem coragem, você não mede esforços, você está aí junto com o seu pastor na sua igreja, vivendo a mesma fé, o mesmo propósito. Você está aí apto a ser usado por Deus para salvar almas, independentemente do continente,
do Estado, do país, dos seus problemas pessoais, independentemente das suas limitações, não importa. O que importa é que você está salvo, que é o mais importante. E você dando aos outros o que você tem, uma palavra, uma só, é suficiente para salvar uma alma, mudar o curso de uma alma por toda a eternidade. Por isso não se exclua, não diga eu não sei, eu não tenho tempo, eu sou muito idoso, eu sou muito jovem, eu não falo bem, Veja, esses casos verídicos que temos exibido aqui no programa Obreiros em Foco, de hoje pastores, hoje esposas de pastores, que estão em um dos continentes mais difíceis de se pregar o Evangelho, e eu falo por experiência porque vivi 13 anos na Europa, e eu falo com propriedade. É difícil, é um povo duro, orgulhoso, sabe? Um povo extremamente exigente. E ali a gente esteve e estamos, por meio destes homens e mulheres, levando vida, ganhando almas, e a igreja está ali estabelecida. Então, não há desculpas. Quem está salvo quer salvar. Quem valoriza a sua salvação quer dar a outros a mesma oportunidade. Veja se não é verdade. Aqui na epístola de Tiago, no capítulo 5, versículo 20, diz assim, olha só. Saiba que aquele que converte um pecador do erro do seu caminho, do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma. Essa morte aqui é a morte espiritual, tá? Porque morrer todos nós vamos morrer um dia, né? Não é o corpo, não é a alma. Saiba que aquele que converte um pecador do erro do seu caminho, qual é o caminho errado que você está trilhando? Pare, reflita, mude de direção, se converta. Se converter é mudar de direção. Salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Por mais pecador que esta pessoa tenha sido, se você se deixar usar por Deus, valorizando a sua salvação, cuidando da sua salvação, evangelizando, sendo ativo num grupo, seja ele da saúde, da evangelização, no presídio, seja no grupo que for, todos os grupos na igreja é importante para o seu desenvolvimento, para que você possa ofertar, muito mais que fazer uma oferta monetária, sabe, financeira, você pode se ofertar, se dedicando sendo usado por Deus para salvar almas. E ainda que essa pessoa tenha cometido multidões de pecados, lhe serão perdoados. E esta alma será salva. E o seu galardão, como o meu, o nosso, será grande por toda a eternidade. Guarde, pense nisso e não abra mão dessa oportunidade que você tem. Bem, é momento de oração. Eu vou pedir o pastor Francisco para se dirigir aqui aos estúdios. O bispo Mauser já está aqui comigo e vamos interceder por todos que ligaram para a central. Você que enviou a sua pergunta, vamos continuar aqui respondendo as mesmas em um programa seguinte. Agora é momento de oração. Meu Pai, nosso Pai, antes de mais nada eu quero dizer muito obrigado por estar aqui, neste estúdio, juntamente com o pastor Francisco, o bispo Mauser e outros companheiros de guerra que fomos alcançados com a luz da verdade. O poder do Teu Espírito nos libertou, nos transformou e na nossa decisão de Te servir, o Senhor nos encheu da Tua presença. Obrigado, meu Pai. Eu Te agradeço publicamente e peço, juntamente com eles, pelas pessoas que estão sofrendo, aflitas, que não conseguem dormir, desenganadas, pessoas que não conseguem nem respirar, vítimas desta pandemia. Outros perderam um ente querido, estão angustiados, estão depressivos, agressivos, irritados, culpando ao Senhor, culpando a igreja, culpando a nós, Teus servos, culpando a todos. Oh, meu Pai, o que adianta, o que resolve culpar? Mas sim, se voltar para Ti é a solução. E agora eu determino que isso aconteça com este que está afastado, que ele se arrependa,
Que ele decida aí agora abandonar a promiscuidade, o orgulho, o vício, a incredulidade, a acomodação. Usa esta água como ponto de contato e arranca esse espírito enganador, esse espírito maldito que fez esta pessoa olhar só para o lado negativo das pessoas, das circunstâncias, das coisas, e não para a tua palavra, e não para o altar, e não para os bons exemplos. Meu Deus, eu declaro esta água abençoada, em nome de Jesus. Beba, meu amigo, e seja livre. Receba o livramento aí agora onde você está. Meu Pai, este óleo, este frasquinho com azeite que a gente recebeu domingo, seja usado agora para renovar os obreiros, os colaboradores, os evangelistas. Se você tem um frasquinho aí, pegue em mãos. Eu faço uso aqui agora deste óleo, ungindo o alto da minha cabeça, para que o Senhor me dê sabedoria, para poder ajudar os obreiros, colaboradores, evangelistas da Igreja Universal no Brasil e no mundo. E a todos os teus servos, bispos, pastores, eu peço, dá-nos sabedoria, dá-nos, ó Deus, saúde, vigor, forças, para que a gente possa te servir mais e melhor. Eu entrego em tuas mãos a vida de todos os obreiros, colaboradores e evangelistas da Igreja Universal. E os declaro abençoados diante de tudo que ouviram e assistiram. E você que concorda, diga amém e graças a Deus. Pastor Francisco, a pessoa que está interessada em fazer aqui o estudo bíblico no tabernáculo, no Templo de Salomão? Todos os dias, bispo, nós temos aqui esse tour disponível, esse que está afastado, esse que também é da igreja, da fé. Eu me recordo aqui agora, uma pessoa que veio e ela disse, eu tenho 20 anos de igreja e agora que eu compreendi tudo aquilo que eu tenho vivido na fé. Então, se você que nos acompanha agora quer essa mesma força, ânimo, assim como essa senhora que há 20 anos na igreja não sabia os passos que ela caminhava, que conduzia ela quando ela ouvia ali o pastor, ela foi fortalecida. Então essa pessoa que nos acompanha, ela pode entrar em contato pelo WhatsApp, que acredito passa agora no rodapé do vídeo. E se você chegar aqui na Esplanada do Templo, tem a tenda e nós estamos aqui à disposição para ajudar essas pessoas. Muito bem. Bispo Maus, as suas considerações finais? O Senhor Jesus não voltou. A igreja não foi arrebatada. Essa pessoa, Bispo Júlio, tem chance. Ela pode ser ajudada, só depende dela. Neste sábado, então, vamos na reunião de obreiros falar sobre a quinta peça da armadura, o capacete da salvação. E não esqueça, nos veremos na iurde ou nas nuvens. O Ministério do Espírito Santo é o mais novo livro do Bispo Edir Macedo. Esta obra irá ajudá-lo a entender quem é o Espírito Santo, o que ele pode fazer e por que precisamos dele. Uma excelente opção para os que estão em busca de uma comunhão mais íntima com Deus, pois este livro lhe servirá como manual para, enfim, conhecê-lo em sua plenitude. O Ministério do Espírito Santo. Adquira em uma Igreja Universal do Reino de Deus ou pelo arcacenter.com.br com frete grátis para todo o Brasil. Você acabou de assistir o programa Obreiros em Foco. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário e neste mesmo canal, dando a outras pessoas a mesma oportunidade que você acabou de receber. Convide alguém para assistir com você.